pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui, depois de não sei quantos anos, né? Esse tempo eu fiquei meio... eu sumi, eu fiquei... Ai, juntou tudo, gente. Eu fiquei doente, né? Esses tempos, né? Eu ainda tô passando no médico essas temporadas, né? Desde o começo do ano. Tá sendo complicado as coisas, né? E, e além disso, assim, eu meio que larguei as redes sociais porque eu tava ficando. Eu não sei, começou a juntar uma ansiedade que eu não sabia de onde estava vindo, né? Que não tinha nada a ver com meu problema de saúde atual. Então, assim, eu falei, ué, que é isso? Porque tá juntando tanta coisa, né? Então, aí eu percebi que as redes sociais não estavam me fazendo muito bem. Então, eu meio que deletei tudo, fiquei em off, né? E para conseguir lidar com essa situação, né? Porque eu achei que foi o melhor caminho para mim, né? E foi mesmo o melhor caminho. Agora eu tô conseguindo, sabe, distanciar um pouco mais das coisas, né? E diminuiu bastante minha ansiedade. Não, crise de ansiedade não estou tendo, né? Ultimamente. E parece que quando você não tem uma coisa, parece que vem outra coisa pra, tipo, atrapalhar a sua vida. Eu não sei se você não ter nenhum problema não pode, sabe? Não é possível. Então, é algo, parece que o ciclo acaba um problema, começa outro problema. Né? Pelo menos na minha vida sempre foi assim. E eu nunca entendi o porquê que isso acontece. Parece que a gente não tem tempo pra ficar sentado, né? Que a gente tem que ser o Rambo pra ficar enfrentando esses problemas de vida. E, bom, é isso. Esse tipo foi o motivo por qual eu me distanciei das redes sociais, não postei vídeo, eu não olhei nada, né? Por causa dessas ocasiões que aconteceram na minha vida, né? Então, como é que vocês têm passado, meus amiguinhos? Né? Vocês estão bem? Estão cuidando da saúde? Cara, a gente não percebe que a saúde é uma das coisas mais importantes até ela ir embora, até ela sumir, né? Então, assim, você que é um otaquinho mais jovem lá aí seus 15 anos, né? Deve ter gente aqui que assiste meus vídeos com 10 anos, 15 anos, né? 20 anos. São novinhos. Então, eu estou beirando aos 30. Esse ano eu faço 29. E assim, gente, a partir dos 25, eu vou falar, cuidem muito bem dos seus corpos, tá? Que a partir dos 25 as coisas não são fáceis, não, viu? Vai começar a acontecer umas coisas que você fala, por quê, sabe? O que tá acontecendo? Então, assim, otaquinhos, cuidem da sua saúde, né? Cuidem da sua saúde. Porque senão vocês vão se lascar. Falando português, claro, estamos lascados, sabe? E, bom, nesse período meio de retiro da minha vida, né, tal, eu aproveitei e comecei a fazer coisas novas. Então, assim, eu voltei a fazer crochê, né, que eu tinha começado no início. E agora eu não consigo mais parar de fazer crochê. Eu não sei o porquê. Sabe? É muito bom fazer crochê, é muito divertido. É bem viciante mesmo. Você acaba fazendo roupinhas pra você. E eu sempre gostei muito de roupinhas assim, né? De desenhar roupinhas e tal. Então eu acabei falando assim, oh meu Deus, juntou o útil ao agradável, né? Agora eu faço minhas roupas, né? Vou fazendo. Fiz tapete. Vou fazendo minhas coisas, sabe? Também eu tô começando a confeccionar pelúcia de anime, porque é aquela história, eu não tenho dinheiro para comprar as pelúcias de anime que são caras, então eu vou fazer as minhas. É aquela história, né? Eu sempre fui assim, quando eu não tinha dinheiro para comprar minhas coisas dos animes que eu gostava, por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar um pôster, eu vou desenhar meu pôster e colar na parede, e é isso, e dane-se, sabe? Então, é isso. A graça é essa, é bem divertidinho,
né? Ainda mais os gostos específicos que eu tenho. Eu gosto muito de jogar Otome Game, que é os jogos de anime pra garotas, né? E tem um que eu gosto bastante, que é o Ansem Blue Stars. E assim, é muito carinho as pelúcias dele, né? Algumas você tem que importar. Eu tenho duas aqui do meu personagem favorito, que é o Léo. Nossa, eu amo muito ele. Mas assim, eu quero mais, então eu vou fazer. Eu também quero dos outros personagens que eu gosto, então eu vou fazer também. Aí acabou que eu tô lá confeccionando esses pelúcias aí. Normalmente eu faço pra mim, né? E é bem divertidinho, é muito engraçado isso. E ao mesmo tempo, eu tava lendo. Eu li. Nossa, eu li a saga inteira de Toradora. Nossa, a novel inteira de Toradora nesse meio tempo. Os 10 volumes. É muito bom. Nossa, Toradora é muito bom. Leiam. Leiam, é um romance, comédia, mas é tipo a comédia romântica, sabe? É bem divertido, é bem engraçado, assim. Tem momentos que você chora, tem uns momentos, nossa, que eu chorei igual uma criança e eu não sei porquê, sabe? E chegou uma hora que eu fiquei tão aflita com eles, os meus pequenininhos, que eu não consegui não chorar, sabe? Eu falei, meu Deus, deixem eles os pais, deixem eles ficarem juntos, parem de atrapalhar o meu casal. Nossa, é muito... Principalmente no volume 9 e 10, né? Os volumes finais de Toradora, a primeira parte é só alegria, diversão e felicidade. Aí chega nos volumes finais, na reta final, o 6, eu acho que eu chorei bastante também. A segunda parte, né? Os 5 primeiros é só alegria. A partir do 6 até o final, mano, mas você vai ter que ficar com... Assim, tem umas partes engraçadas, é óbvio que é uma comédia romântica, mas vai ter momentos em que você vai ter que ficar com uma caixinha de lenço, assim, do lado, né? Principalmente naqueles confrontos entre pais e filhos, que tem nesse mangá bastante, né? Os pais da Taiga são horríveis, assim, quando você lê, o pai dela é um desgraçado, assim, ele abandonou ela, sabe? E a mãe dela também é outra que não liga muito pra ela, né? Só no final, assim, você vê que dá uma melhorada, mas mesmo assim você fica... Nossa, aí você e o Ryuji também com a mãe dele, aquela situação dela ser mãe solteira e criar ele, e ele tem aquele negócio dentro dele, né, de que, meu Deus, a minha mãe, ela sofre por minha causa, aí ferrou, né, você chora. E você chora, fora os outros personagens, né, a Ami, que é uma personagem que eu coloquei, eu fiz um shorts falando que eu odeio ela, mas é mentira, tá, gente, eu li o volume 2 só, naquela época, e eu falei, e eu julguei ela pela capa, né? Eu falei, mano, ela é muito chatinha, ela é muito metida e tal. E no final, a Amy é uma personagem incrível também, muito complexa, né, meu? É bem interessante assim, que essa novela ela explora, né, os diferentes lados, assim, dos personagens de um jeito que você fica, meu Deus, que incrível, né? A autora é muito boa. A autora é muito boa mesmo. E nesse meio tempo eu li outros livros também, né? Além do Toradora, né? Mangá, qual que foi que eu li? Não lembro de ter lido mangá nessa quinzena, né? Mas eu li várias coisas, né? Eu terminei Razão e Sensibilidade ontem, da Jane Austen, que eu amo Jane Austen, né? Eu tenho que criar um cantinho neste canal só pra Jane Austen, porque, meu Deus... Jane Austen e as irmãs Brontë, ou Bronte, sei lá como é que se fala. São, assim, pra mim, o top do top da literatura. Eu gosto demais delas, né? E Razão e Sensibilidade é muito bom. Dá pra entender, porque, assim, Razão e Sensibilidade, pelo que eu vi, é o primeiro romance dela, né? Romance. Que antes ela fazia alguns textos, umas novelas, né? Que Lady Susan, acho que foi a primeira... novela, sei lá o quê, mas Razão e Sensibilidade foi o primeiro romance, né, maior, assim, escrito dela, e dá pra ver que em Orgulho e Preconceito, que é o segundo que ela lançou, bebeu muito de Razão e Sensibilidade, gente, tá? Razão e Sensibilidade é tipo o que iria se tornar Orgulho e Preconceito depois, né, porque tem muitas semelhanças, apesar das personagens serem diferentes, ser uma circunstância totalmente diferente.
aquele lance de razão e sensibilidade são duas irmãs, no caso, né? Uma que é a Elinor, é a razão, e a sensibilidade é a Marianne, né? Então tem esse negócio, as duas irmãs e as desventuras delas. E aí lembra muito a Elizabeth, né? A Elinor lembra muito a Elizabeth e a Marianne lembra muito a Jane, né? No Orgulho e Preconceito. Então é bem interessante isso aí, né? E os relacionamentos delas com os nobres lá também é a mesma coisa, né? O Edward lembra muito o Sr. Darcy, né? Tem um desgraçado na história, que é o Willoughby, que ele é tipo o Wickham do Orgulho e Preconceito, né? Então, assim, dá pra ver o que ia se tornar. Então é bem interessante. Isso aí, né? Também li Mistério. eu li tudo. É tudo bagunçado nas minhas leituras. Eu li uma história sobre o Japão. A história concisa sobre o Japão, que mostra desde da formação do Japão, né, até os dias atuais, mais ou menos, durante aquela época do terremoto que teve, aquele desastre lá, que foi o terremoto, mais o tsunami lá e também o desastre nuclear, né, em 2011. Aí terminou o livro. Então é bem interessante ver a formação, como é que foi, né? Quando os portugueses tentaram conquistar o Japão. Sabiam disso? Os portugueses tentaram colonizar o Japão antes de nós, brasileiros. Mas aí o que aconteceu? Os japoneses tinham samurais e expulsaram os portugueses. foi assim, hilário, assim, quando eu li a história, eu falei... ora pois. Tipo, e depois eles vieram conquistar nós. Que droga, sabe? É bem engraçado essas coisas, assim. E é bem interessante, foi esse livro também. Eu li o Chamado do Cuco, que é a história de um detetive lá, investigando a morte de uma cantora, atriz, né? Que foi jogada lá do lugar onde ela morava, né? Da casa onde ela morava, e aí tinha que... saber quem era o assassino, né? E eu achei muito incrível que no final eu sabia já que era... Nossa, eu sabia desde o começo quem era o assassino. Então pra mim foi... eu fiquei triste, porque eu não queria que eu tivesse acertado, sabe? Foi meio decepcionante. Eu me senti mais inteligente que a autora, então... não gostei, assim, dessa parte. Eu li também O Ninho do Cuco. O Ninho do Cuco, oh meu Deus, eu tô confundindo. É O Estranho no Ninho. O Estranho no Ninho é muito bom, cara. Meu Deus do céu. Aí você fica pensando, o que é pior? A prisão ou o hospício? Cara, o hospício é muito pior, tá? É bem... Meu Deus do céu, assim, nossa... Que livraço, tá? Baita livro. Livraço mesmo, assim. E tem outras coisinhas aí que eu vou lendo, né? E... Bom, é isso, né? Foi meus passatempos. Então, voltando ao tema do assunto, ô Taquinho. Quando o seu corpo não aguentar muita coisa a mais, faça o seguinte: priorize seu sono, priorize seu descanso, tá? Deixa a rede social de lado, tá? Vai jogar um joguinho mobile, pega seu Nintendinho, pega sua televisão, vá ver uma coisa que é tipo aquele programinha conforto. Sabe aquele programinha conforto? Que você não pensa muito, você já sabe a história todinha. E você só põe lá e você fica... que legal, que legal. Põe aquele anime conforto. Meu anime conforto, ele é Pokémon, tá? Pokémon é assim, eu ponho e eu esqueço da vida. É só as aventuras do Ash e do Pikachu, né? O Pokémon antigo. O Pokémon novo eu ainda não assisti, entendeu? E pra mim é o antigão mesmo, o original lá de canto, né? Aquela galera lá, a Misty e o Brock, pra mim é o meu anime conforto, que é o que eu assistia na infância, né? Deixa eu ver qual outro anime conforto que eu tenho. Nodame Cantabile. Estranhamente, eu acho legal. Nodame Cantabile, né? Narutinho. Então, assim, vocês... Assim, seu anime conforto, você sabe qual que é. Qual que é? Seu filme conforto também. Pode pôr um filme aí que você, tipo, você só desliga o cérebro e não importa quantas vezes você assista, você vai ficar feliz assistindo, né? E é isso, gente. Bebam água, tá?
bebam água. Para as otaquinhas mulheres, não se estressem bastante, não se estressem, fiquem de boas, tá? Assim, vai jogar seus otome game, vai ler os seus shoujos ou seus shonen, sei lá o que vocês gostam de ler, entendeu? Tem gente que gosta de ler BL, vai ler lá o seu, fica lá no seu cantinho, entendeu? Não se esforcem bastante, por causa que, assim, tem momentos da vida em que a gente tem que se esforçar bastante, mas tem momentos da vida que você tem que parar, e as pessoas não estão sabendo mais parar, gente. O cérebro fica ligado no 220 o dia inteiro, o dia inteiro. E não dorme também, porque fica na porcaria do celular. Então, assim, o celular é benéfico? Sim, para algumas coisas sim. Você entra em contato com outras pessoas, né? Você pode, sei lá, fazer seus trabalhos, fazer, sei lá, o quê? Pode jogar, pode assistir seus desenhos, pode assistir seus filmes, né? Sei lá o que as pessoas fazem, enfim. Mas, assim, desliga um pouco dele. Vai lá fora, vai ver o céu, vai brincar com o seu bichinho, né? Vai pisar na grama, sei lá. E tenta fazer um hobby novo, né? Porque aí esse hobby ele vai ser meio que a sua janela de escape, né? Porque o mundo tá tão ruim, tá tão esquisito também. A gente fica doente por causa também das coisas que a gente vê, né? Porque é muita informação e seu cérebro não está conseguindo processar também. O meu não estava conseguindo processar nada, estava entulhado. Eu tinha dor de cabeça, sabe? Eu olhava pro celular e meus olhos queimavam. Eu acho que o meu corpo já não estava mais querendo. E é aquela história. E o pior é que você fica naquele feed infinito e não sabe por quê. Você só tá lá. Ah, mas por que você tá fazendo isso? Eu não sei. Seu cérebro simplesmente tá pedindo socorro, clemência e tal. Então, dá um tempinho assim, né? O otaquinho tem um mangá pra ler, vai ler o mangá. Não deixe ele acumulando poeira. Mexe nele de vez em quando. Olha os brindes, né? Eu tenho uns artbooks aqui, tem vezes que eu paro e fico olhando os artbooks. A graça é essa, não precisa ler, né? Tem histórias sem falas também, que é bem interessante, né? Que é aqueles gibis que não tem fala nenhuma, né? E os artbooks é só a imagem, os desenhos lá. Então você fica lá, olha, apreciando a arte, nossa, olha como que meu mangaka preferido desenha, né? Dá uma olhada nas linhas, dá uma olhada nas cores, né? O que te atrai, né? Eu gosto bastante, assim, Clamp, eu gosto bastante de ver as artes delas. Eu tenho um artbook da Chika Umino lindo, né? Chika Umino é a criadora de Honey Clover e Sangatsu no Lion. Pra mim, a arte dela é, assim, tudo de bom no mundo vem daquela arte. É muito lindo, sabe? É tão precioso. Tem algumas coisas que são muito preciosas. Então, assim, fiquem bem, tá? É o conselho que a tia aqui dá pra vocês. Assim, não vale a pena, sabe? É um mundo que não vale muito a pena as coisas. Então, assim, não se esforce além do limite, né? Pra quem, sei lá, os outros verem, não importa, assim, sacrificar o resto de tempo que a gente tem nesse mundo para os outros é besteira. Sabe? Pelo menos essa é a minha opinião. Tem gente que concorda, que discorda. É assim mesmo, é assim que funciona. Essa é a minha reflexão, é o que eu penso, né? É o que funcionou para mim. Então, faça o que funciona para você. Então, é isso, gente. E bem-vindos de volta ao canal. Ou melhor, bem-vinda de volta ao meu canal. Porque sim. Porque faz tempo que eu não venho aqui. E é isso. Beijos pra vocês. E espero que eu consiga postar mais frequentemente, né? Depois dessa fase. Que fase, meus amigos, que fase. Mas eu vou pôr mais resenhas aqui. Resenhas do que eu li, resenhas do Ansible Stars, porque é o meu canal e vai ter Ansible Stars sim, porque sim, tá? E é isso, gente. Beijos, adeus.